Eu já cometi esses 5 erros e eu não te aconselho a fazer isso de jeito nenhum. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Eu Me Escolho. Meu nome é Sharon Oliveira e aqui nós conversamos sobre o universo feminino, sobre autodesenvolvimento, sobre autocura, sobre amor próprio. Então hoje o vídeo é sobre coisas que eu já vivi nos meus relacionamentos e que eu não te aconselho a fazer, te aconselho a fazer diferente. Eu não sou nenhuma terapeuta, eu não sou uma profissional nisso, eu sou apenas uma mulher que gostaria de compartilhar com você algumas dores que eu já passei, algumas coisas, algumas lições que eu aprendi, eu acredito que podem ser importantes para você. Então, atualmente, eu tenho 31 anos e eu estou solteira. Na minha vida, eu já tive alguns relacionamentos, não sou a pessoa mais experiente do mundo, mas a gente sempre aprende, né? 31 anos, principalmente, tem que aprender alguma coisa. E eu listei algumas coisas que eu fiz em relacionamentos ou em tentativa de relacionamento que não foram positivas para mim, como mulher, que não me ajudaram a chegar onde eu queria. O meu objetivo é ter uma família. Eu quero ter um casamento, eu quero ter filhos. Isso é uma coisa que eu desejo, não apenas uma cobrança da sociedade, mas uma coisa que realmente eu quero, eu tenho essa vontade. E eu sei que tem muitas mulheres que não querem e tá tudo certo. Mas queria compartilhar com vocês aqui a minha experiência. E se você, mulher, também tá nessa situação, talvez esse vídeo possa estar te ajudando. Então, a primeira coisa que eu desaconselho totalmente você a fazer é, antes de você conhecer a pessoa, conhecer ela em alguns detalhes a mais, você já se encantar com ela. Às vezes com a aparência, com a forma que ela falou com você. Isso geralmente acontece quando a gente tá muito carente, né? Ou a gente tá sem nenhuma pessoa ali perto e chega alguém, antes da gente conhecer, a gente já tem aquele encantamento, a gente acha que ela é maravilhosa e já cria toda uma expectativa da pessoa. Claro que tem que ter um interesse, né, pra você começar a conhecer alguém, mas é muito importante você se dar esse tempo de conhecer, de estar em um processo de avaliação mesmo, né? Os relacionamentos, eles são uma tentativa pra gente ter uma vida a dois. Então não é uma brincadeira, um passatempo, né? Ainda mais quando a gente já tem uma idade mais avançada, né? Não digo que estamos velhas, mas para quem quer ter filhos, 30 anos já é uma idade que não dá pra gente ficar mais brincando, né? Se você tem 20, tem 18 também. Se é um objetivo que você tem, eu te aconselho já ir direto ao ponto. Não se encante antes de conhecer. Demonstrou aquele interesse, chamou sua atenção, ok, mas fica com os olhos abertos. Não começa a fantasiar muita coisa, criar muita expectativa e principalmente não feche seus olhos para as coisas negativas que você olhar. Elas vão estar ali. O encantamento, uma hora ele vai passar. Por mais que você tenha um relacionamento, que você está sempre trabalhando nele, é natural, você não vai estar 100% encantado com alguém o tempo inteiro. Então é importante que quando esse encantamento passar, você tenha clareza das coisas que te fizeram chegar ali naquele relacionamento. Então pensa com a cabeça, antes de deixar o coração falar mais alto, pensa com a cabeça que você não vai se arrepender, te prometo. Dica número 2, então, que você nunca deve fazer, é você mudar toda a sua vida por conta da pessoa. Eu não tô falando, às vezes, de mudar de casa, mas assim, você vai super apertar seus horários, você vai mudar toda a sua rotina, seu horário de trabalho, de estudo, de academia, vai deixar de fazer coisas que você fazia, vai deixar de encontrar pessoas, amigas, familiares que você gostava, tudo para tentar encaixar a pessoa na sua vida. Óbvio, quando você tem um relacionamento, tem que ter uma adesão dos dois lados, né? Os dois lados têm que ceder, porque são duas pessoas diferentes, cada uma com uma rotina, uma forma de ver diferente. Mas você, mulher, você não deve mudar toda a sua rotina, não deve fazer um esforço tão grande assim para encaixar esse homem na tua vida. Quando o homem, ele quer você, ele vai se mostrar interessado desde o começo. Se você tem dúvidas ali, provavelmente você já tem uma certeza que você ainda não quer admitir. E quanto mais tempo você leva para admitir, mais dói. Vai por mim que isso é muito real. Então, assim, a pessoa tem que fazer um esforço para estar na sua vida também, não apenas você. Então, ele tem que marcar um encontro no horário que você consiga participar, que você não tem que deixar todas as suas outras atividades. Sempre que você mudar tudo na tua vida por causa de uma pessoa, você vai se arrepender. Porque se a gente for olhar em outras coisas, né? Aquilo que é valorizado não são coisas de fácil acesso, que todo mundo pode ter a qualquer momento. Então você também é assim. Você tem um valor grande, você tem uma rotina, você tem objetivos. Se alguém quer entrar na sua vida para somar, ela precisa entender, precisa respeitar isso
encontrar uma forma de ir até você. Você não precisa fazer todo o trabalho, né? Toda a modificação, todo o quebra-cabeça nesse jogo para encaixar alguém na sua vida. Mas quem realmente tem esse interesse vai encontrar uma forma de estar participando ali do seu dia a dia, de encontrar uma forma de vocês se verem. Então, foca muito nisso. Se você tá tendo fazer muito esforço, tendo que deixar muita coisa que você gosta por uma pessoa, talvez você tenha que repensar se vale a pena. Lá na frente, como que vai ser? Você vai se arrepender ou você vai ter ficado orgulhosa das escolhas que você fez hoje? Então, avalia muito bem isso. Outra coisa é você não deixar claro o que você quer. Às vezes, a gente tem uma expectativa tão clara, para nós é tão clara uma situação, que a gente acha que é óbvio para outra pessoa, né? Ou talvez a forma como que ela age, a gente interpreta de uma forma que a gente acha que é óbvia, mas para ela pode não ser óbvio. Então é bem importante você saber o que você quer e você deixar isso claro. E tá tudo bem se a outra pessoa não quiser. Nem todos os homens vão querer ter uma família, vão querer ter filhos, e tá tudo certo, cada um pode fazer as suas escolhas. Mas aqui vem também você não mudar a sua vida por conta de outra pessoa. Se algo é importante para você, você precisa manter isso, você precisa deixar isso claro. Senão você vai estar perdendo grande parte do seu tempo e o tempo da pessoa também. E a chance disso dar certo é muito pequena. De vocês não conversarem, não se alinharem, desejarem a mesma coisa, é algo que provavelmente não vai acontecer. E às vezes são duas pessoas ótimas, só que querem coisas diferentes. Então, para evitar essas expectativas quebradas, essas decepções, é importante sim alinhar o que você quer e deixar claro, se posicionar. Se é uma pessoa, se você está se relacionando com alguém que não quer compromisso sério e isso é importante para você, isso não pode continuar, porque o fato de você querer muito não vai fazer outra pessoa querer também. Você sabe o que é importante para você e você precisa lutar por isso, mas a outra pessoa nem sempre ela vai ter essa reciprocidade. Então, deixa bem claro, conversa, combinado não sai caro. E sobre não mudar muito a tua vida é evitar fazer movimentos para ir até o homem. Eu sei que isso pode parecer um pouco polêmico, hoje a gente tem um outro discurso, né? Antigamente os homens faziam declarações e enfrentavam muitos obstáculos para ficar com uma mulher. E hoje as coisas não são assim, né? Mulherada já tá indo atrás, né? Já tá se jogando no colo dos homens. Eu, particularmente, nunca vi isso como algo positivo. E às vezes que eu fiz algum movimento assim, não foi positivo também. Porque a gente tem que pensar novamente no que tem valor, né? Se algo tá muito disponível na tua mão, você tá ali na porta, né? Esperando, querendo chamar a atenção de uma pessoa, de um homem, que valor ele vai dar pra você? Que esforço ele teve que fazer pra ficar com você? Às vezes você tá com uma pessoa que nem te busca em casa, que nem te leva em casa. Enfim, você tem que fazer toda a parte difícil. E muito dificilmente a gente vai valorizar aquilo que a gente não investiu, que a gente não investiu esforço, tempo, dinheiro, o que for. Então, se você quer ser valorizada, se você quer um homem que realmente enxergue o seu valor, você não pode fazer esse movimento de ir até ele, pelo menos a maioria das vezes, e principalmente no começo. Então, conhecer uma pessoa, espera. Não vai com desespero. Desespero não vai te trazer nada de bom. E observa. Se você conheceu em primeiro momento, vocês tiveram uma conversa, mas não passou daquilo. Aí, se em um segundo momento essa pessoa te procurar de novo e fizer um esforço por você, aí você pode começar a considerar. Agora, se não fez nenhum esforço, se vocês só estavam no mesmo local ali, se aproximaram e já aconteceu alguma coisa, e depois não tem encontros planejados, não tem nenhuma percepção de esforço da tua parte, isso é uma coisa para ser questionada, né? Porque se no início o homem já não tá fazendo esse esforço, muito dificilmente ele vai fazer isso depois. E por mais que você seja uma mulher maravilhosa, que você tenha plena ciência do seu valor, não quer dizer que o outro vai estar enxergando isso em você também. Então você precisa ter ciência do seu valor e você precisa deixar o homem fazer o papel de homem. Os homens estão muito... não vou falar como, né? Mas enfim. Eles não fazem mais esforço para ir até as mulheres e isso é culpa nossa também. Muito culpa nossa, porque a gente tá fazendo esse esforço. Então, é natural, né? Se você fizer algo, a pessoa não vai fazer. Agora, se você não fizer e deixar para ela fazer, você já vai ter um filtro de quão interessado ele está ou não. É melhor você saber no início que ele não está tão interessado do que depois que você já desenvolveu um sentimento, já sentiu um certo apego.
enfim, um momento que você já sentiria falta dele. Então, deixe esse homem ir atrás de você. Outra coisa fundamental é não acreditar no que ele fala, mas observar as atitudes dele. E pelo que fala, você já deve ficar com uma bandeira em alerta, né, no começo. Por exemplo, você mal conversou com essa pessoa, mal conheceu, e a pessoa já contou muita vantagem de muitos feitos que ela tem, de muitas coisas que ela tem, e ela é muito maravilhosa, ela é muito isso, ela é muito aquilo, você já deve ficar desconfiada. Ou aquela frase, né, porque você tá com um homem agora, porque eu sou um homem de verdade. Ok, ele pode achar que ele é um homem de verdade, mas quem vai decidir se as atitudes dele condizem com o que você quer é você. É você que vai fazer essa seleção. Então, o que ele fala não tem valor nenhum. Muito pelo contrário, o que ele fala ainda dá uma responsabilidade muito maior para ele de provar para você que realmente isso é verdade. E esteja alerta. Isso é um processo avaliativo, né? De alguém que você vai... que pelo menos você vai desejar ficar a sua vida inteira. Então, você tem, sim, ter muitos critérios. Porque, por experiência própria, novamente. Um dia acho que, de repente, eu venho contar aqui das minhas decepções. Mas, enfim, se você deixa um relacionamento assim no acaso, se você não fala o que você quer, você faz um movimento com medo de perder a pessoa, isso lá na frente vai dar problema. E você vai se arrepender, com toda a certeza. Então, nunca abra mão do que é importante pra você. Então, tem muitas mulheres que passam por relacionamentos difíceis, eu também já passei. Mas uma pessoa, ela não é maravilhosa e do dia pra noite ela ficou uma pessoa péssima. Só que ela dá sinais. E esses sinais a gente costuma ignorar quando a gente já tá mais encantado com a pessoa. Ou quando a gente tá com medo de ficar sozinha, então a gente aceita aquela pessoa que tá ali do nosso lado. Ou quando a gente já desenvolveu um sentimento sem pensar racionalmente antes. Então, isso é muito sério. Realmente pode dar problemas muito graves lá na frente se você não tiver esses critérios. E o nosso tempo, né, o nosso relógio biológico, ele é limitado. Então, dependendo do tempo que você despende com alguém, isso pode estar te prejudicando para chegar onde você quer, para ter o que você quer. Outra dica muito importante, mas muito importante mesmo, se você puder levar só uma, leva essa aqui. A sua família precisa saber com quem você está se relacionando. Não esconda da sua família, não fique desprotegida. Quando ninguém ao seu redor sabe que você está se relacionando, e a pessoa que você está se relacionando sabe que ninguém sabe, você se torna um alvo mais fácil de algum mal. Por exemplo, se a gente pensa na biologia, né, na floresta, é mais fácil um leão atacar uma zebrinha que está sozinha ou que está em um grupo. Com certeza ele vai atacar aquela que está sozinha, porque em um grupo tem mais pessoas ali ao redor daquela presa que ele quer. Então, essas pessoas ao redor são pessoas que podem te proteger. A sua família, suas amigas. E se a sua família e suas amigas não podem saber com quem você está se relacionando, talvez você tenha também que repensar nesse relacionamento que você está tendo. Claro que é importante você tomar essa decisão, você decidir com quem você vai se relacionar, sem deixar a tua família ser significativa nessa decisão. Mas se você tem motivos para esconder, é porque talvez tenha coisas ali que desagradem e que desagradem você também, só que talvez você não tá vendo. Mas se essa pessoa, ela tiver alguma intenção ruim com você e ela sabe que você tá desprotegida, ela vai te causar muito mais dano do que se ela estiver no teu ambiente familiar também. Se a mulher, ela tem um pai presente, ela tem um irmão presente, uma família que protege ela, no momento que alguém causar algum mal pra ela, vai ter pessoas pra ajudar ela a se defender. Agora, se ela tá sozinha, se ela não contou pra ninguém, se é um segredo, fica muito mais vulnerável. E, novamente, por experiência própria, eu posso afirmar isso pra você. Então, relacionamento, a gente quer que seja uma coisa duradoura, uma coisa a longo prazo. Alguém que vai entrar na sua vida pra agregar aquilo que já tem de bom. Então, as coisas que fazem parte da tua vida, elas não podem estar de fora. É fundamental a sua família ter conhecimento, sim, suas amigas terem conhecimento, se possível, convivência com a pessoa que você vai se relacionar. Isso vai trazer muito mais segurança para você. Então, esses foram os conselhos que eu quis trazer para vocês do fundo do meu coração, que realmente eu sei como é a gente querer ter um relacionamento, a gente ter um sonho, a gente colocar expectativas em uma pessoa, a gente achar que as coisas vão se resolver e as coisas acabam não dando certo.
Então, quando as coisas começam da forma certa, tem muito mais chance delas discorrerem de uma forma correta também. E talvez teria muito mais coisas para ensinar aqui, mas essas, como eu falei, foram as coisas mais importantes, assim, que me vieram mais a lembrança quando eu pensei em gravar esse vídeo. E eu gostaria de saber de você, que conselho você daria também do que você fez e que você não aconselha que alguém repita no seu relacionamento, para que seja feliz. Afinal, o relacionamento ele é pra ser uma coisa boa, né? A gente cresce vendo relacionamento no meio de dramas, de música sertaneja, de filmes. Mas a vida real é tão difícil, né? A gente já tem tantas dificuldades, tem tantas coisas desagradáveis que a gente precisa fazer. O relacionamento ele não deveria ser um problema a mais, mas sim um porto, né? Um porto de paz, de segurança, de tranquilidade, que ali você pode descansar, ali você pode ser feliz. Então, se você tá tendo algum relacionamento que não tá te levando para isso, é muito importante você avaliar. Às vezes a gente precisa deixar nossa emoção de lado, né? Ou passar por cima dela mesmo. Dificilmente a gente vai a gente vai sair, quebrar um relacionamento ruim sem sentir nada. Mas com o passar do tempo a gente vai ter certeza que foi a melhor coisa que nós fizemos por nós mesmos. E não tô falando apenas de segurança emocional. Hoje a gente sabe de muitos casos de mulheres que são em situações muito complicadas, que ameaçam sua própria segurança, sua própria integridade física. Então, o nosso companheiro, o nosso parceiro, é a decisão mais importante que a gente vai precisar fazer na vida. Então, para essa decisão, a gente precisa ter critérios altos. Nós precisamos ser mulheres de alto valor, ter altos valores, mas os nossos critérios precisam ser altos. E sempre que a gente rebaixar esses critérios, lá na frente a gente vai se arrepender. É muito difícil você baixar a sua régua, você aceitar qualquer coisa e você viver um relacionamento feliz. Porque você não vai ser feliz abrindo mão daquilo que é importante pra você, daquilo que você não quer abrir mão. E talvez ter um relacionamento pode parecer a melhor coisa do mundo, mas por um tempo, né? Depois que passa o encantamento, passa aqueles primeiros momentos, você começa a cair na realidade e começa a ficar frustrada com as decisões que você mesma tomou. Então, protege a sua vida, protege seu coração, protege suas emoções, que é a coisa mais importante que você tem. E você pode ter mais controle sobre isso, né? Depois que você já tá em uma certa altura do caminho, fica mais difícil de controlar essa situação. Então, controla no começo. Me conta aqui nos comentários se você já passou alguma situação assim, o que você tem a contribuir, o que você tem de conselho para oferecer para nós mulheres também. Isso aqui é uma comunidade, então aqui é um espaço seguro para nós nos fortalecermos, trocarmos experiências, aprendermos umas com as outras, né? Para que a gente possa ser mais livre e ser mais feliz também. Então compartilhe esse vídeo com as suas amigas, com aquela amiga que você lembrou enquanto eu estava falando algo, que você quer que ela escute também, que você quer o bem dela. Se inscreve aqui no canal, aqui realmente vai ser um espaço bem bacana para trazer várias coisas do universo feminino. E curte esse vídeo também, para mim saber que você tá gostando. Dessa forma, a plataforma entrega mais conteúdos desse tipo para você também. Eu espero, então, que esse vídeo possa ter te ajudado em alguma coisa. E eu te vejo no próximo vídeo.